são 9:01. Hoje, 8 de janeiro, é o Dia Nacional da Cultura Angolana. Esta efeméride foi aprovada em Decreto-Lei nº 21 e publicada no Diário da República, número 87, primeira série, de novembro de 1986, em homenagem ao discurso sobre a cultura nacional do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, proferido em 1979, na tomada de posse dos corpos gerentes da União dos Escritores Angolanos em Luanda. Na ocasião, o também poeta António Agostinho Neto fez uma abordagem sobre a cultura nacional que, de então a esta parte, passou a ser referência fundamental em todas as discussões sobre a temática da cultura angolana. Num extrato do discurso proferido, referiu que a cultura não pode se inscrever no chauvinismo nem pretende evitar o dinamismo da vida. A cultura evolui com as condições materiais e em cada etapa corresponde a uma forma de expressão e de concretização de atos materiais. Em estúdio está conosco João Mwanza, presidente da Brigada Jovem de Literatura e também docente universitário. João, bom dia. Bom dia, Afonso Paulo. Bom dia aos telespectadores da Palanca TV. É um prazer, e para todos os confrades da Brigada Jovem de Literatura de Angola, os amantes da cultura, literatura, artes, todos que estão envolvidos a música, cinema, teatro, todos que estão envolvidos naquilo que é a essência da vida, o nosso muito obrigado. Está vestido à moda africana? Como sempre, essa já é uma marca indelével que faz parte da indumentária do João Mwanza desde 2001 e estou envolvido nesse sentido, representar Angola, representar a África, representar o africanismo, representar a identidade cultural. Muito bem. Começamos aqui com a leitura de conteúdo disponível no site da Mediatecas de Angola. Aqui, propriamente, questiono o seguinte. Essa parte do extrato do discurso do saudoso Dr. António Agostinho Neto continua a valer nos tempos atuais, em que o dinamismo da vida é impulsionado com as tecnologias e a famosa globalização? Podemos notar nos dias atuais que a dimensão do Dr. António Agostinho Neto, como sempre, muitos sabem, é uma dimensão profética. Começando com a frase "havemos de voltar", a expressão "havemos de voltar" não foge dessa visão do Dr. António Agostinho Neto ao falar sobre a cultura que não pode se inscrever no chauvismo. Isso já denota a visão de que nós temos a nossa identidade e não podemos apenas nos abdicar da essência ou ainda da culturação ou da transculturação. Nós somos africanos. É por isso que o Dr. António Agostinho Neto continua a fazer a valer esta sua dimensão do dinamismo da vida, porque ela sabia também que a cultura é dinâmica. A cultura não é algo parada, mas ela aí previa aquilo que é a preservação da nossa identidade cultural. E aqui eu queria falar da frase do nosso escritor Francisco José de Cabinda, ao escrever os provérbios de Cabinda. Ele diz: "Susu muene caca vava". Susu muene caca vava. Ou o que quer dizer, a galinha em terras estranhas, ela não faz um voo alto, ela rasteja assim. Ou ainda, enquanto estivermos numa dada terra, numa dada realidade, devemos respeitar, devemos nos acautelar
de alguns princípios existentes. E isso é que muita gente, muitos jovens, nós que somos jovens, que estamos aqui para levar avante a realidade cultural, precisamos, não apenas na dimensão da escrita, não apenas na dimensão da representação, mas fazermos valer aquilo que são as nossas dinâmicas, as nossas raízes, o nosso havemos de voltar, por mais que haja esse dinamismo da vida que o Dr. Antônio Agostinho Neto já proferira na dimensão profética, enquanto escritor, enquanto poeta, enquanto fundador da nação, mas precisamos também mantermos as nossas raízes, porque nós temos uma forma de ser, uma forma de estar, nós somos Angola e isto ninguém pode tirar por mais que estudamos fora. Aqui começou com a questão da valorização da língua nacional, começou com um ditado, o Ibinda. Qual é o valor que a língua tem do ponto de vista de representação cultural, a identidade de um povo? Eu fico feliz por fazeres essa questão, porque muitas das vezes nós começamos no conceito, mas às vezes para chegarmos ao conceito precisamos desmistificar, precisamos fazer umas conexões de algumas situações vivenciadas. Como, por exemplo, nós estamos a falar de cultura e não podemos chegar no conceito se nós não pensarmos quem nós somos. O primeiro facto é que Angola tem cerca de 26 línguas, identidades, me refiro de variedíssimas línguas, algumas nativas de origem banto, e nós somos de origem banto. E aqui, se nós vermos muito bem, as províncias, sobretudo, já falei de Binda, agora vou para Mbanza Conguiuís, nós encontramos aí umas frases muito fortes. Eles dizem assim, Longamoana o Kuendanga Kuzando, Candio tu que de Kuzando. Pois. Ou seja, ensina a criança que vai à praça e não aquele que saiu à praça. Ensina a criança que vai à pesca e não aquele que já saiu da pesca. Então precisamos realmente reativar esse valor da identidade linguística, porque a linguística é um elemento de poder. E se nós trazermos esse elemento de poder, que é a linguística, para a nossa sociedade, ensinar os valores de que lembo mochica o suculanga malonga, ou seja, um dedo não lava as mãos. E aqui precisamos unir, e na dimensão do Dr. Antônio Agostinho Neto, em 1986, e o seu discurso também feito em 1975 em Cabinda, ele fala muito deste elemento de que nós temos a nossa identidade cultural, por mais que tenhamos várias realidades culturais, mas somos Angola. E em Quimbundo nós dissemos Angola que longe que a samba, ou seja, nós somos o reino para o Ndongo, para a terra angolana. Então precisamos fazer valer estes elementos de que Ndenguetoba em Quimbundo, nós sempre falamos no Kwanza Norte, Ndenguetoba ni o dia ni macota, ou seja, a criança obediente come com os mais velhos. Agora, notamos dentro da identidade cultural, muitos jovens, de 35, ontem falava isso num programa radiofônico, de que a maior parte dos jovens que estamos abaixo dos 35 anos, nós, abaixo de 35 anos, pouco sabemos falar as nossas línguas. E isso fica muito triste, muito estranho, porque em Umbundo nós falamos de que okulilongue soa lipua kumbila, ou seja, a aprendizagem termina com a morte. E ainda psicólogos, como a Maria de Encarnação Pimenta, se não me equivoco, numa das suas abordagens na televisão, ele dizia de que o ser humano aprende não apenas até a morte, mas até ser morto também deve aprender a ser morto. A aprender a ser morto, porque ele nunca foi morto. Então, essa é a dimensão de que... Isso é profundo. É muito profundo. E na dimensão cultural, nós, para nos conceituarmos naquilo que é a cultura, precisamos pegar alguns conceitos. Um dos primeiros conceitos que nós temos que trazer é do americano Taylor. O Taylor, ao falar da cultura, fala sobre complexidade. É por isso que muita gente, ao falar da cultura, tem dificuldade. Porque falar da cultura vai além
da linguística, vai além Dos dos hábitos e culturas ou costumes, vai além de valores, civismo, vai além da escrita, vai além de como é que nós temos vestido o nosso traje, vai além da dimensão material. E o Dr. Antônio Agostinho Neto aqui, ele fala de que essa cultura precisa ser controlada até na dimensão material. E se formos mais a fundo, ele fala também da dimensão espiritual e que coincide com o conceito de Taylor quando ele fala de que há uma complexidade. Falar da cultura é falar da complexidade, é falar das situações que enfermam o dia a dia do ser humano na Terra. E a cultura, na essência etimológica do latim cultur, ou seja, tem a ver com o cultivo. E esse cultivo, o primeiro conceito como o homem cultivava a terra, esse conceito vem da cultura ou de cultivo da terra. E quando se fala de cultivo da terra, estamos a nos conceituar da melhor forma para nós entendermos de que falar da cultura é falar do homem, porque o homem é feito de pó e ainda voltará do pó. Então, essa é a verdadeira conceituação, é o verdadeiro sentido da cultura. Falar de cultura vai além daquilo que é a dimensão apenas de um povo independente. Porque muita gente pensa que basta estar independente, um povo independente, a partir daí já é um povo da cultura. A cultura já existe antes da independência. A cultura é o ser humano. A cultura é a terra, a cultura é o conhecimento. A cultura, segundo aquilo que temos, o nosso conceito e também a visão e o lema da nossa cultura a nível nacional, nós dissemos a cultura fortalece a nação. Mais cultura, e mais Angola. E depois, baseando-nos nisso, nós temos conseguido fortalecer a nação, conseguimos preservar os nossos valores originais de angolanidade, em termos daquilo que se fala de cultura. De cultura. O nosso país realmente é um país que valoriza a sua cultura. Mas algo nós temos, aqui colocamos aquilo que se diz vírgulas altas. Vírgulas altas no sentido de que tanto os acadêmicos, pessoas que estão ligadas ao academismo, que estão ligadas à investigação científica, que estão ligadas às crenças, porque a cultura também tem a ver com as crenças. Então, precisamos passar mais informação daquilo que é a cultura. Certo. E aqui pego a dimensão antropológica do Dr. Matusalem, que foi meu professor de doutoramento no Brasil. Ele dizia que a cultura é o somatório de todos os conhecimentos que nós possuímos. Então, esse envoltório de todo o conhecimento que nós possuímos é aquilo que se chama que a cultura é a identidade de um povo. Onde quer que nós estejamos, devemos nos identificar. Nos identificar através de quê? Através da fala, através da língua, através da dicção. Porque muita gente ainda se irrita porque estamos a expressar as palavras não conforme os portugueses. Pois. Não, temos que entender que existe uma dimensão no real. De onde tu és. Isso tem uma conexão, e essa conexão é conexão material e também conexão espiritual, e que aflige ainda o nosso ser e a nossa forma de agir. Então, a cultura fortalece a nação. Realmente precisamos trabalhar mais, porque em 1980, segundo os estudos, os estudos indicam que onde existia um poeta, estava um músico. Onde estava um músico, estava um poeta. E aqui pego a essência do Dr. Antônio Agostinho Neto em proclamar, em dizer, em passar a informação sobre a cultura a partir da Casa-Mãe, que é a casa de literatura, a Casa-Mãe, que é a União dos Escritores Angolanos. Aí podemos ver que a cultura está 100% ligada também à literatura, porque muita gente saberão da nossa cultura, saberão da nossa realidade através dos escritos. Sim. Agora, a pergunta que se faz é: quantas monografias escritas sobre a historicidade de Angolano, ou de angolanidade, ou de Angola, que passam em livros e que nós lemos, e que os nossos alunos leem, e que nossa geração, porque falar de cultura é falar de geração em geração, de gerações. Então,
Quantas monografias feitas em nossas instituições públicas sobre a historicidade do país e que estão em suportes digitais, porque o Dr. Antônio Agostinho Neto fala sobre o dinamismo. Exato. Agora já estamos na era das plataformas digitais. Onde é que estão essas monografias? Mas Onde é que está a informação? A que se deve isto? Porque ainda existe um trabalho a se fazer. É aquilo que eu digo sempre que Quem o homem deve fazer esse trabalho já agora? Esse trabalho quem faz são as políticas gizadas. Quando me refiro das políticas gizadas, estou a falar do governo, do Estado, estou a falar do Estado, do governo, estou a falar das organizações, as associações que somos nós, a Brigada Jovem de Literatura de Angola, na qual nós passamos aqui em debate quando estávamos a nos candidatar, no mês de janeiro de 2021, e estamos aqui a fazer esse trabalho. E uma das formas é que nós, pelo menos, estamos a fazer artigos, enquanto jovens da Brigada Jovem de Literatura e representantes, a fazermos alguns escritos, e esses escritos estão a ser divulgados na internet. E isso também, pelo menos, enquanto associação e associativismo, estamos a cumprir. Mas precisamos mais, não é através só de FENACULT, porque uma expansão ampla da cultura tem sido através também de FENACULT. Mas imagine que nós tivemos FENACULT em 1980 e tal, depois voltamos a ter FENACULT em 2014. Então, estamos a abordar uma próxima esse edição. Distanciamento de atividades do género também cria ainda um atraso. Ontem falava o secretário da União dos Escritores Angolanos, David Capelinguela, havia rádio, de um aspecto que me chamou muita atenção. Dizer que antes na União dos Escritores Angolanos, no lançamento da visão do Dr. Antônio Agostinho Neto, havia às vezes um escrito, uma obra lançada com mais de 10 mil exemplares. Agora, as obras nossas que têm sido lançadas, os nossos escritos geralmente só chegam a 1000 exemplares, 500 exemplares, 300 e tal, 2000 quase. Há desinteresse da parte do público em adquirir as nossas obras? Precisamos. Interesse existe, mas esse interesse exige também que haja cada vez marketing. E nesse aspecto, nós agradecemos a Palanca TV por ter nos dado essas oportunidades, e em pleno início do ano. Isso já mostra de que realmente nós, este ano de 2022, por mais que haja essa situação de confinamento e que nós respeitamos e que todo mundo tem que usar os normativos estabelecidos, como por exemplo o uso da máscara, álcool gel e também evitar aglomerados, isso nós aceitamos enquanto seres humanos, mas também precisamos compreender de que por mais que haja confinamento, o Dr. Antônio Agostinho Neto já proferira na dimensão profética de que há um dinamismo. A cultura não para apenas através de estarmos assim perto, mas podemos estar também distantes, mas fazemos a cultura. Pois, Mwanza, aqui tocou vários elementos, inclusive começou por falar do aspecto espiritual. Quando se olha para a África, principalmente para quem está fora, ou não seja um africano de raiz. Quando se olha para a África, olha-se para um continente cheio de culturas, mas também coloca-se a questão de espiritualidade. Parece que junta-se a nossa cultura com outros aspectos negativos de espiritualidade. Entende também assim? É uma pessoa viajada, conhece várias realidades, se calhar até consegue comparar melhor as outras culturas, as outras regiões do mundo. Como é que olha para nós, angolanos, do ponto de vista da identidade cultural? Como é que olha para a África? E qual é o impacto que esta nossa identidade tem como um reflexo daquilo que os outros veem em nós? Aqui eu queria dizer um aspecto muito importante, que nós, ao falarmos de identidade cultural, estamos a tocar na ferida do homem. Quando falo na ferida do homem, porque a nossa cultura deve ser preservada. Deve ser preservada na medida em que
Na dimensão espiritual, se lermos as Sagradas Escrituras, nós vemos aí o Sadraque, Mesaque e Abednego, estamos a falar do Daniel, estavam na casa do rei, mas não aceitaram as especiarias do rei. Estivemos aí, tiveram várias culturas, por mais que eles tiveram informação, aprenderam matérias ligadas à cultura, linguística e outras situações daquela época. Isso é na dimensão espiritual. Estamos a ver um povo que sai de uma região para outra, mas quando foram dito que devem se encurvar diante da estátua feita por Nabucodonosor, realmente eles negaram, não aceitaram isso. Então, isso mostra o quão é importante a preservação da identidade. Cultural. Eu admiro muita gente, chegam numa dada terra, quando voltarem em Angola, ele que falava que Congo já não sabe mais, ele que falava Quimbundo já não sabe mais. E vem com sotaques diferentes. Vem com um jeito diferente. Isso não é normal, porque eu notei algo que é muito profundo, sobretudo nas terras estou a falar do samba, do samba vindo de Massamba, de Rabita, ou que veio ainda do nosso samba. Estou a falar do Brasil. Eles lá preservam 100%. Vai ver roupas, vai ver livros, vai ver... Quase em tudo tem lá a bandeira do Brasil. Hoje em Angola, andar com sigla da República de Angola é um problema. É um problema. Andar com emblema... Mas como pode, não é? Que orgulho nós temos desta nação. Esse é o problema, mas esse problema precisa ser sanado. Como é que vai ser sanado? Através desses programas, ou desse programa, através de vários programas, que nós vamos passar valorizando a nossa identidade, de que nós temos uma bandeira a defender, temos a insígnia a defender, temos o hino nacional, está acentuado, todo mundo tem que estar de sentido ou mão sobre o coração, o peito, e por mais que é tocado pelo mosquito, não pode se mexer, porque estás a obedecer um princípio da identidade cultural. Então, se nós passarmos essa informação, e essa informação ir passando de geração em geração, os pais em casa precisam reunir. Porque algo que eu noto e que na dimensão, porque ainda estamos dentro da dimensão espiritual, em Provérbios 22:6 está a dizer: ensina o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer nunca se desviará dela. Isso nos ensina na dimensão cultural que é o pai que sei falar a língua quimbundo, a língua umbundo, a língua chokwe, como diz o moioeno, canal andambo, cuchi. Então, você que sabe falar a língua, a partir de casa, passa o nosso chokwe, passa em nossas línguas. Isso vai fazer com que a criança, quando atingir 9, 10 anos, no meu caso, com 10 anos aprendi algumas línguas. O Gwanza fala quantas línguas? Falo quimbundo, kikongo, falo de rungo, entendo fiote e algumas palavras de umbundo. Interessante. Muito interessante. E línguas estrangeiras temos aí, já estamos a falar também lingala, estou na formação. Estamos a aprender e falamos um pouquinho de francês, e inglês e espanhol. Muito bom, muito interessante. Falava da valorização e o respeito pelos símbolos nacionais e tocou a questão do hino nacional. Preocupa-me bastante e creio que a si e a vários outros também interessados nesta questão do valor que se deve dar àquilo que é nosso. Hoje em dia, quando se entoa o hino nacional, pessoas há que estão simplesmente a circular. Em atividades, é normal que se veja, por exemplo, um fotógrafo, um operador de câmara a movimentar-se para registar o momento. Mas não é normal que se veja um cidadão sentado enquanto se entoa o hino nacional, outros simplesmente em conversas, enfim. Nos estádios de futebol, vê-se o mesmo cenário. As pessoas já não têm respeito. Antigamente, não falo antigamente das gerações mais antigas, falo de mim, dos anos 90 até aos 2000, enquanto nós crescemos, quando se entoasse o hino nacional até nos sentíamos arrepiados, em paradas antes de entrar para a turma, para a sala da aula, havia o hino nacional, era obrigatório. O que é que se passa com essa geração? Onde é que estamos a falhar?
Eu diria que o ser humano nasce bem, mas a sociedade o incorrompe, segundo o grande Rousseau. O homem nasce bem, mas a sociedade o incorrompe. Muita gente conhece mais história de novelas, de romances assistidos do que a história da Angola, do que a história da Angola, do que a história da sua geração, do que não conhece o que significa tribo, a ramificação da nossa família. E falou de tribo, pessoas já que hoje não sabem de que linhagem pertencem. Clã, não conhecem os seus clãs. Isso faz com que nós pecamos e bastante. Então, o hino nacional, nós queremos dizer que deve ser valorizado. Obrigatoriamente, se estás doente, tem um lugar. E esse lugar chama-se hospital, clínica, ou ainda, se tens alta, estás na fase de convalescência, esteja em casa. Porque onde se entoa o hino nacional é para os saudáveis. Repito, onde se entoa o hino nacional é para os saudáveis. Quando digo saudáveis, um deficiente físico é um saudável. Isso é indiscutível. Ele está aí na cadeira de rodas, é saudável. Isso é indiscutível. Tem direito que o preserva. E é diferente de nós que estamos aqui em pé, querendo sentar, querendo movimentar as mãos, fazendo alguns movimentos. Conversar. E por outro, entoamos mal o hino nacional. Outra questão. Imagina só. Levantemos as nossas vozes de liberdade. Não. Levantemos as nossas vozes libertadas. As vozes libertadas. O hino deve ser bem entoado. As pessoas devem ler. Uma coisa Mas também as fontes passam sensivelmente 7 dias que tivemos uma discussão aqui na redação quanto a essa questão de vozes libertadas ou liberdade. Porque é verdade. E há pessoas que foram às fontes. Não, eu vi na internet e a internet escreve liberdade. É por isso, agora vou entrar na dimensão da investigação científica. Na dimensão da investigação científica, quando nós estamos a falar de investigação científica, é aconselhável que buscamos fontes de livros físicos, conforme aquela que está aí. Pois. Livros físicos. Precisamos... Fontes credíveis. Fontes credíveis. Precisamos, e por isso temos museus. Temos até a prova testemunhal. Quando se fala de prova testemunhal, estamos a falar dos sobas, estamos a falar dos reverendos, pastores, dos padres, bispos. Estamos a falar daqueles anciãos, aquelas pessoas. E nós ainda temos a sorte de consultar. Nós temos essas pessoas. Então, nós não podemos dizer que peguei uma informação na internet e logo lá. Seja verdade. Quantas pessoas que fazem informação, ou que passam informação na internet e a informação é errada? E a informação é necessariamente que seja consultada, no mínimo, 5 livros, repito, é necessariamente que seja consultada em livro físico, 5 livros, 5 autores diferentes, só depois que passamos a informações que se encontram aonde? Na internet, para também fazermos a comparação e vermos se esses autores, o que falam sobre essa questão. Então, o erro que está aí é que eles não consultaram as fontes. E por outro, ainda existe capas de livros, e gostaria também de passar isso já como uma emenda, uma sugestão, uma proposta, como estamos no início do ano letivo, que aqueles que fazem os livros, ou os cadernos, principalmente, os manuais, os cadernos, que voltem a colocar na capa do livro o hino nacional. Exato. E também as tabuadas de cálculo, porque é importante. Vão muito ajudar, vai ajudar os alunos de base. Olha, nós vamos fazer um curtíssimo intervalo. Eu quero voltar consigo no próximo bloco para continuarmos esta conversa. Ainda temos algumas questões a fazer e porque estamos a aguardar, a qualquer momento, a nossa equipa de reportagem vai dar-nos o sinal da inauguração de uma nova rádio, a Rádio Cultura Angola. Faz parte do grupo RNA, Rádio Nacional de Angola, que vai hoje mesmo lançar uma nova rádio que começa a emitir de Luanda para o mundo. O novo canal, um produto da Rádio Nacional de Angola, que une o país, vai dar mais espaço e conteúdos culturais e vai funcionar na frequência 96.5, onde emite a rádio FM Stereo. Numa primeira fase, a Rádio Cultura
vai emitir apenas para Luanda, podendo estender-se nos próximos tempos para as demais províncias do país. O presidente da Associação dos Comunicólogos de Angola, professor André Sibi, revelou em entrevista à Rádio Nacional de Angola que a decisão do Grupo RNA abre portas para a criação de vários géneros radiofónicos destinados a difundir a dimensão das diferentes disciplinas da cultura angolana. Hoje mesmo, segundo informações que nos chegam, está o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, no local para o corte da fita. No momento em que o ministro estiver a falar para a comunicação social, enquanto ainda estivermos no ar, teremos em direto as palavras da entrevista ou o seu discurso. Contamos consigo, caro telespectador. Por agora, vamos para o intervalo.